Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais de pontuação. Estão vendo? Para que elas servem? Por que a gente usa esses sinais de pontuação na hora que a gente escreve? E por que não na fala e todo mundo entende do mesmo jeito? Hoje nós vamos saber um pouquinho sobre eles. Quando a gente fala usando um tom, né? A gente usa um tom de pergunta, a gente usa um tom de quem está irritado, de quem está animado. Percebam só a diferença da fala. Eu vou escrever aqui embaixo. Nossa, que legal. Ou vou escrever aqui embaixo. Nossa, que legal! Percebeu que tem diferença? Quando a gente fala, fica diferente. E na hora da escrita? Imagine se a gente escrevesse tudo sem pontuação. O ponto final, ele serve para finalizar uma frase afirmativa ou negativa. Por exemplo, eu vou à praia. Ponto final. Certo? Agora tem uma frase, essa é uma frase afirmativa. Agora eu tenho uma frase negativa. Eu não vou à praia. Ponto final. Certo? Você terminou o que você gostaria de falar. Agora, para usar o ponto de interrogação, né? Quero escrever uma frase que tenha um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação indica que a pessoa está perguntando algo para alguém. Então, quando você for escrever uma pergunta, você precisa usar este ponto de interrogação no final da frase. Vamos dar um exemplo? Eu quero escrever o seguinte para os meus alunos. Vocês estão estudando durante essa quarentena? Estão fazendo todos os trabalhos? Tá vendo a minha expressão? Quando a gente fala, a gente não precisa colocar ponto de interrogação no final da fala. Não. A própria expressão e a forma de falar já nos avisa que é uma pergunta, né? Mas na hora de escrever, você precisa colocar o ponto de interrogação para saber que é uma pergunta. Se você não colocar esse ponto de interrogação, ninguém vai saber, né? Vai ficar como se eu estivesse afirmando. Vocês estão estudando durante a quarentena. Tá vendo como ficou diferente? Eu estou afirmando, dizendo que vocês estão estudando. Agora, se eu quiser fazer a pergunta, eu preciso colocar o ponto de interrogação. Agora, para usar o ponto de exclamação, o próprio nome já diz, exclamar, falar alto, de um jeito animado, né? Vamos dar um exemplo? Nesta semana, meu filho fez 5 aninhos e eu encomendei um bolo para ele, né? Quando a gente cantou parabéns e depois comeu, o bolo estava muito bom. Então, eu queria agradecer a pessoa que fez o bolo, né, pro aniversário do meu filho e mandei uma mensagem para ela. Só que eu esqueci de botar a pontuação. Olha como é que ficou a minha mensagem. Nossa, que bolo maravilhoso. Aí ela achou que eu estava sendo irônica, porque eu não coloquei empolgação nenhuma na frase. Como é que eu deveria escrever? Usando o sinal de exclamação. Com o sinal de exclamação, a gente mostra, né, ao final da frase, que a gente está animado, que a gente está feliz, que a gente está ou irritado, né? Ou a gente está espantado, mas nesse caso eu queria mostrar que eu estava animada, que eu estava feliz. Então eu teria que escrever com um pontinho de exclamação. Ia ficar assim: nossa! Exclamação. Que bolo maravilhoso! Exclamação. Entenderam? Se eu escrevo sem a exclamação, ia ficar um pouco estranho. Nossa, ia ficar assim: nossa, que bolo maravilhoso. Não, nem a pausa ia ter. Ia ficar assim: nossa, que bolo maravilhoso.
Estranho, né? Então é por isso que a gente tem que escrever, usar os sinais de pontuação. Então os sinais que nós estudamos hoje foi ponto, para a gente afirmar ou negar alguma coisa, né? Ponto de interrogação para indicar uma pergunta, sempre no final da frase você tem que usar o ponto de interrogação caso você queira fazer uma pergunta. E o ponto de exclamação, quando você quiser demonstrar que você está animado, gritando, falando alto, né? Então a gente tem que tomar cuidado para usar a pontuação correta. Na próxima aula nós vamos falar sobre reticências e vírgula. Espero que vocês tenham aprendido. E eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês escrevam 3 frases com ponto final, 3 frases com ponto de interrogação e 3 frases com ponto de exclamação. Quero ver se você aprendeu. Beijo e até a próxima aula.